Olá, hoje eu vou falar sobre a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Primeiro, é importante dizer que a origem, a raiz da ansiedade é o medo, tá? Nós vamos abordar quais são as diferenças da ansiedade, da crise de ansiedade e como esse medo, foi plantado e se tornou em um transtorno de ansiedade. Então é assim, tanto o medo quanto a ansiedade não são coisas ruins. A ansiedade, no modo equilibrado, saudável, ela é positiva, porque ela nos ajuda a prever ações que podemos fazer no futuro para ter um melhor desempenho. Então vamos pegar o caso de uma pessoa que vai ter uma reunião com os chefes ou algum cliente importante amanhã. E numa situação em que ela tem uma relação harmoniosa, ela está equilibrada emocionalmente, não possui o transtorno de ansiedade, ela tem uma ansiedade natural, isso vai ser positivo, porque ela vai se preparar para essa reunião, ela vai verificar os pontos que ela deve tratar, ela vai buscar novos argumentos na internet, estudar em livros, vai buscar referências para que ela possa ter uma argumentação melhor, ela vai treinar a sua fala, enfim, ela vai fazer todo um preparativo para que essa reunião seja a melhor possível e que ela tenha o melhor desempenho possível. Até aí, aquele medinho suave, um medinho que dá aquele friozinho na barriga, isso é plenamente normal. Não existe ausência de medo. Enquanto você estiver vivo, o medo vai existir. E, como eu disse, ele também é positivo, porque o medo moderado, que você consegue se controlar e agir apesar do medo, agir apesar do desconforto, ele previne que você tome esses cuidados e não faça coisas que vão te colocar em risco, Então, isso é positivo. Agora, vamos imaginar uma pessoa que tem o distúrbio de ansiedade. Quando chega a notícia dessa reunião amanhã, ela vai falar, pronto, é agora que eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Amanhã eles vão rir da minha cara e o chefe vai me mandar embora. É amanhã que eu perco esse emprego, é amanhã que eu perco esse cliente. Eles vão descobrir que eu sou fraude. E essa pessoa vai ficar apavorada de uma maneira que ela nem consegue se preparar da forma adequada, porque a hora que ela tenta buscar estudar um conteúdo, ler uma matéria, ela está tão nervosa que isso bloqueia, e aí ela tem uma sensação, às vezes, de congelamento, ela sente até, às vezes, um enjoo no estômago, começa a suar frio, às vezes tem tremedeira, paralisia, cada pessoa tem uma reação, Então, esse é o distúrbio de ansiedade. Então, é importante você, como eu sempre falo aqui, praticar a autoobservação. Você estar atento naquilo que você pensa e naquilo que você sente. E procurar refletir por que você está sentindo isso, por que você está pensando dessa forma e ir direcionando para aquilo que é mais favorável para você. Agora, como que isso é construído na mente? Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que desenvolveu uma ansiedade muito forte, por medo de falar em público. Como isso pode ter sido construído na mente dela? Vamos imaginar que lá na primeira infância, entre os 0 e 7 anos, que é quando as principais crenças limitantes, os traumas, eles têm uma maior força para serem incorporados pela pessoa, uma vez que ela não tem o fator crítico, que é uma defesa que fica entre a mente consciente e inconsciente. Isso eu não consigo aprofundar agora, mas eu explico em outros vídeos, você acompanhando aqui o canal. E, aliás, esse vídeo vai ficar numa playlist chamada Medo e Ansiedade, tá? Livres do medo e da ansiedade. E o que acontece?
essa pessoa lá na primeira infância, vamos fazer uma suposição que provavelmente, uma coisa que acontece muito, havia uma reunião de família, estavam todos reunidos ali, e esse garotinho ou essa garotinha quis fazer um comentário sobre a conversa que estava tendo. Ela teve uma ideia e quis fazer um comentário, e os adultos estavam conversando, e ela foi falar. No que essa garotinha ou esse garotinho foi falar, um adulto falou: para aí, menina, fica quieta, você não vê que os adultos estão conversando? Pô, fica quietinha aí, tá? É a conversa de adultos isso aqui. E aí cortaram ele e ele não pôde se expressar. Essa criança não pôde se expressar e ela guardou aquilo para ela e ela já entendeu que não foi uma ideia ela tentar se expressar, que ela não foi bem aceita, que ela foi rejeitada. Principalmente a mente inconsciente, ela é muito literal e na infância mais ainda. Então um sinal de, por exemplo, não faça isso, a criança pode interpretar isso como uma rejeição. E aí ela teve essa experiência, isso ficou lá na mente inconsciente dela, no que o Jung chamava do quarto escuro, né? 5% da nossa mente é a mente consciente e 95% da nossa mente é a mente inconsciente. O Jung costumava dizer que a mente é como uma lanterna no quarto escuro. O que está sob a luz da lanterna é a nossa mente consciente e todo o resto do quarto escuro que fica lá esquecido é o nosso inconsciente. Então isso ficou armazenado lá. Depois essa criança foi para a escola e aí estava tendo a aula, tudo, e no meio da aula ela quis falar alguma coisa, ou a professora perguntou alguma coisa para essa criança, ela levantou a mão e foi responder. No que ela respondeu, as outras crianças acharam a resposta dela engraçada e elas riram muito da criança e debocharam dela. E aí ela percebeu que quando ela falou, todos riram dela e ela se sentiu novamente rejeitada, excluída, envergonhada por ser motivo de riso das outras pessoas. O que aconteceu nesse momento? Houve um evento causador inicial, que foi lá na família quando ela sofreu a primeira rejeição. E depois houve um evento causador secundário, que reforçou essa sugestão de rejeição, de que não foi aceita e de que é melhor ficar quietinha para não sofrer isso novamente. E isso foi reforçado, uma sugestão se empilhou na outra e ganhou força. E aí ela cria um padrão de comportamento, né? Uma crença limitante que ela não é boa para falar em público, que ela será rejeitada, que é melhor ela ficar quietinha. Aí isso lá na vida adulta, quando ela tem a necessidade de falar em público, isso até de forma inconsciente, ela pode nem lembrar mais desses eventos, mas está lá no quarto escuro do Jung, não é porque alguma coisa está lá escondidinha no quarto escuro que ela não existe, ela existe, está lá e está influenciando a sua vida. Então no momento que ela precisa se falar, automaticamente a mente busca lá essa memória e fala, não fale, é perigoso para você falar. E aí ela começa, a mente consciente, a inventar desculpas. Que ela não é boa nisso, que é melhor outra pessoa falar, que você fala melhor que eu, vai lá, né? E ela fica fugindo dessas situações. Então isso é a maneira como é construído os diversos medos, a ansiedade. E tem inúmeras causas, inúmeros fatores. E o que acontece? É importante no processo da hipnoterapia justamente acessar essa causa, acessar o evento causador inicial e ressignificar esse momento, dessensibilizando, tirando a dor da rejeição e dando um novo significado, mostrando para ela que ela é maior que esse evento que aconteceu, que ela superou isso e que ainda assim ela seguiu uma vida para frente e que ela é maior e pode superar isso mais e mais, fazendo com que essa crença limitante deixe de fazer sentido para ela e ela passe a se encorajar com poder pessoal para falar em público. E é assim, acessando o momento causador inicial e dessensibilizando e ressignificando ele, é que a pessoa fica liberta desse medo e, consequentemente, da ansiedade.
tá? Eu espero ter ajudado aqui. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, você pode mandar uma mensagem no meu direct, lá no Instagram, pode mandar uma mensagem aqui e eu te passo o link do Instagram, que a melhor forma de se comunicar comigo é por lá. E caso você queira, nós podemos agendar uma consulta inicial, onde eu vou conhecer todas as suas questões, como você desenvolveu tudo isso e que eu posso te ajudar através de um processo terapêutico para você ter uma vida livre, feliz e viver tudo aquilo que você merece, tá bom? Acompanhe aqui o canal que vai ter cada vez mais conteúdos onde te ajudam a entender como funciona a sua mente e como você pode começar a assumir o controle dela. Um grande abraço, se gostou deixa um joinha, se tiver qualquer dúvida coloque nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!